Olá pessoal, eu estou aqui com meu tio, que ele é alergista e pediatra, ele tem 19 anos nessa área e ele vai falar um pouquinho hoje sobre a rinite alérgica na gestação. Ele é professor de pediatria na UFRJ em Macaé e professor de alergia e imunologia na Universidade Unig de Itaperuna. E a gente veio aqui tirar algumas dúvidas que algumas mamães têm sobre esse período. Então, se você tem alguma amiga aí que está grávida, que está passando por esse momento agora, marque ela aí, dá tempo dela vir e assistir o vídeo aqui também e tirar suas dúvidas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre a alergia rinite no período da gestação. Então, por que ela piora no período da gestação, a rinite? Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Mariana em relação a isso. A rinite gestacional e a rinite na gestação são duas entidades patológicas bastante frequentes no nosso dia a dia e acomete cerca de 30% a 40% das mulheres grávidas, né? E o mais interessante é que hoje em dia tem se preocupado muito com essa rinite gestacional pela associação com a apneia que existe na grávida, né? E a pré-eclâmpsia também, que é bastante importante, com riscos fetais de grande importância na saúde do feto. Então é bastante importante a gente abordar esse assunto, né? Existem duas coisas que são importantes: a rinite alérgica, que piora na gestação, e a rinite gestacional, né? São duas coisas um pouco diferentes. A gente tem a rinite então gestacional, que é uma entidade onde o paciente só inicia esse quadro, esses sintomas de rinite, principalmente acompanhado de obstrução nasal no período gestacional. Ela acomete normalmente o segundo e o terceiro trimestre de gestação, influenciado principalmente pelo nível aumentado de estrogênio e de progesterona. E também nós temos a rinite alérgica, que piora também na gestação, né? Então é um paciente que já tinha uma rinite prévia e posteriormente, com o estado gestacional, acaba tendo uma piora clínica. Os sintomas são bem variados, mas o que caracteriza a rinite da gestação normalmente é o aumento dos níveis hormonais, que vão levar à formação então principalmente de obstrução nasal, coriza e às vezes espirros também frequentes, mas os espirros são muito mais frequentes na rinite alérgica normal do que na rinite gestacional. Então, mais ou menos assim que funciona. Então, realmente é uma patologia bastante frequente. 30% a 40% das mulheres grávidas possuem esses sintomas. E o que as mulheres podem fazer? Tem alguma coisa que ela pode fazer para evitar isso no período gestacional? Na verdade, isso é uma coisa... Na rinite gestacional, que é aquela que o seu paciente só apresenta os sintomas da gestação, ela não tem muito o que fazer, que é uma alteração hormonal, que leva um aumento do nível do volume de sangue, de líquidos corporais. Isso promove um edema da mucosa nasal e, proveniente disso, vai levar à formação de uma coriza, de um entupimento nasal mais importante. Isso não tem muito o que fazer, porque é uma alteração hormonal fisiológica da gravidez mesmo. Mas em relação à rinite alérgica, que piora na gestação, são aqueles cuidados ambientais que são bastante falados já no dia a dia, né? Em relação à poeira, evitar produtos com cheiro forte, passar pano na casa diariamente, coisas que acumulam pó durante no ambiente onde a grávida está. Isso é bastante importante. Outra coisa bastante interessante é que cerca de 40% a 50% dos pacientes que têm rinite, e a gestacional também muito importante, é que eles melhoram apenas com a higiene nasal, com o soro fisiológico, né? Então a solução fisiológica é 0,9%, que é esse sorinho fisiológico que as mães usam na nebulização normalmente. Ela é capaz de melhorar 50% dos sintomas na gestação também, né? Não só na rinite alérgica comum, mas na rinite gestacional. E também tem, nos últimos 10, 15 anos, soluções de soro fisiológico, que são soluções hipertônicas, são chamadas de soluções hipertônicas de lavagem nasal. Elas têm normalmente 3% a mais do que os outros, que um é 0,9% e esse é 3%, e elas promovem de uma maneira mais simples uma redução da congestão nasal importante. Só o cuidado que a gente tem que ter
é com a mulher que tem a tendência a fazer pré-eclâmpsia e eclâmpsia, porque realmente a ingestão de mais sódio pode levar a um aumento de pressão arterial. Bom, então ficou faltando a gente falar algumas coisinhas que são bastante importantes. Primeiro eu gostaria de falar sobre a automedicação, que eu acho que realmente deve ser evitada, principalmente pela grávida, por qualquer pessoa, mas a grávida principalmente, e principalmente também no primeiro trimestre da gestação. No segundo e no terceiro isso fica um pouco menos grave, porque o neném já está formado, o feto já está bastante formado, mas principalmente nessa sintomatologia nasal, as grávidas têm grande chance de acabar utilizando uma automedicação, principalmente com descongestionantes nasais, que é um risco muito grande de fazer vasoconstricção a nível de placenta e levar uma oxigenação reduzida para o feto, levando algum processo de patologia do feto, algum prejuízo para ele. Então, os descongestionantes nasais é uma dica... São aqueles remedinhos para desentupir o nariz, ó, fica de olho. Isso aí a gente não pode ficar utilizando realmente. Apesar que alguns obstetras liberam isso a partir do segundo e terceiro trimestre, mas não é recomendado o uso dele em nenhuma época da gestação. Os antialérgicos, eles podem melhorar um pouco, principalmente naquele paciente que eu falei, da rinite alérgica que piora com a gestação. Então esse paciente ele pode realmente se beneficiar com o uso de antihistamínico, mas também tem riscos no primeiro trimestre, sendo no segundo e terceiro trimestre alguns que podem ser utilizados. Cheque isso com o seu obstetra para que ele possa realmente, ou o seu alergista, para que ele possa tratar da maneira mais adequada. Os soros fisiológicos que a gente encontra normalmente, a gente tem aquele hábito de comprar aquele vidro grande de soro fisiológico, a gente deve evitar um pouco isso, principalmente as mulheres que ficam carregando bolsa para cima e para baixo e tal, porque realmente a solução fora da geladeira ela pode realmente se contaminar por umas bactérias e levar à formação de uma complicação usando ela no nariz, né? Uma sinusite, uma rinite, uma faringite. Então existe esse risco. O ideal é realmente comprar aqueles sprays, né, de soro fisiológico, que são estéreis e permanecem estéreis mesmo dentro de bolsa, fora da geladeira. Isso é bastante importante. A não melhora dos sintomas com a higiene nasal, que eu falei anteriormente que melhora cerca de 50% dos pacientes que têm a rinite com o soro fisiológico melhora, ela deve ser avaliada pelo obstetra, pelo alergista, de repente até pelo otorrino também, para uma melhor avaliação do caso. E o controle ambiental, né, em relação à parte alérgica é bastante importante, tá certo? Tem alguma dúvida? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Se vocês tiverem, pode estar mandando a dúvida pra gente, que assim que a gente conseguir o contato, a gente vai estar respondendo para vocês essas mensagens aí. E hoje essa foi a nossa dica, né, com o alergista, para as mamães que têm aí essa alteração de rinite alérgica durante a gravidez. Então essa foi a nossa dica de hoje e até a próxima. Obrigada pela entrevista e eu queria mandar um beijo aqui bem especial para o Instagram da Louise_Damasceno, que é a filha dele, e eu prometi que eu ia mandar um beijo para ela bem especial aqui no final. Louise_Damasceno. Beijo, até a próxima.